Olá para você que acompanha aqui o canal da Jovem Pan Blumenau 88,7 FM. Que bom ter você aqui em mais um episódio do nosso Conecta Pan. Eu sou Tamara Caroline, jornalista, e hoje a gente vai bater um papo com a nossa convidada muito especial, que é a doutora Pablina Roncaglio. A gente vai falar um pouquinho mais sobre esse histórico de trabalho, o currículo dela, porque tem muitas coisas. E eu quero te agradecer, Pablina, por tirar esse tempinho e vir aqui hoje conversar com a gente. Bem-vinda. Obrigada pelo convite, Tamara. Obrigada, pessoal. E estamos aí para falar um pouquinho da nossa história, como a gente começou. Que legal. Conheci recentemente também a Pablina e já admiro super o trabalho dela. A gente é uma pessoa que a gente sabe, conhecendo um pouquinho mais a tua história, né, Pablina? O quanto tu batalha, o quanto tu realmente se entrega em tudo que tu faz. Já tive lá na clínica pessoalmente, que a gente já vai mostrar daqui a pouquinho. Mas antes, quero agradecer o Tyson também, que tá aqui com a gente nos bastidores. E agradecer você que acompanha aqui o nosso canal e pedir, gente, se você não é inscrito ainda, se inscreva no nosso canal aqui da Jovem Pan, porque toda semana tem muito conteúdo maravilhoso para você. Seja aí na área da saúde, administração, finanças, tem podcast com mulheres, tem com a Cíntia Canziani, tem muita coisa legal. E claro, o nosso Conecta Pan sempre trazendo novidades para você. E desde já peço também para você seguir ali no Instagram, nas redes sociais, a Clínica Roncaglio e a Pablina, que é essa profissional incrível que a gente vai falar hoje um pouquinho mais. Vamos então rodar o VT? Falar um pouquinho da Clínica Roncaglio? A Roncaglio Odontologia e Estética está localizada na Avenida Lisboa, 377, na Itopava Norte, Blumenau. Ela oferece os mais destacados serviços em tratamentos odontológicos e estéticos. Entre em contato para esclarecer suas dúvidas e obter mais informações. Maravilha. Tá aí, né, gente? Então é só para você se localizar um pouquinho melhor sobre onde fica a clínica, que fica no bairro Itopava Norte, como a gente falou ali na Avenida Lisboa 377. Um local, inclusive, super agradável, fácil de chegar, fácil de estacionar. E eu gostei muito, Pablina, porque é retirado daquela muvuca do centro. Exatamente, a gente tem estacionamento próprio, né? Então a pessoa vai chegar, vai poder estacionar o carro, não vai ter problema com estacionamento, não tem a muvuca do centro, né? Exato. A gente costuma dizer que a Itopava Norte é o segundo centro de Blumenau, né? É Porque uma tá região bem crescendo gostosa. bastante. Sim. Tem tudo ali na nossa Tudo. região, né? Então a gente, graças a Deus, a gente tá bem localizado. Maravilha. Pablina, fala pra gente como é que surgiu a odontologia, primeiramente, na tua vida, porque tu és farmacêutica, né? Sim, sou És farmacêutica. formada em farmácia. Isso, já há 22 anos, né? Sou Aham. farmacêutica. Então, a odontologia veio para fazer com que eu tenha mais autonomia de trabalho, né? Porque, assim, a farmácia te limita em algumas coisas, né? Então, assim, não que a gente não tenha o conhecimento, porque a faculdade de farmácia é bem puxada e a gente tem bastante conhecimento dessa parte medicamentosa, Aham. mas faltava um pouquinho dessa parte clínica com o paciente, né? Então, foi o que fez eu buscar A a odontologia, justamente para me dar essa segurança maior de trabalho, a parte anestésica, a parte de condução do paciente, toda a parte clínica que a gente precisa ter nessa parte estética mesmo, para poder atuar com mais segurança mesmo, né? Então, Maravilha, maravilha. isso que a odontologia trouxe para mim. Pois é, e eu vejo que hoje tu tá do outro lado, digamos assim, da história, né? Porque, poxa, tu chegou a atuar, inclusive, na área de saúde, Sim. de farmácia no público, né? No Sim, SUS. no SUS. No AG e tal. Isso. E eu lembro que tu comentou comigo que, poxa, era muita gente reclamando. Porque, claro, é natural. Se a pessoa tá precisando de um medicamento, de um remédio, é porque ela tem alguma queixa, né? Sim. Mas e aí tu tava lá, muitas vezes, pra entregar o remédio, pra orientar e tal. Mas agora tu tá do outro lado, porque tu consegue estar junto com a pessoa. Isso não só mesmo. recebendo a queixa e entregando o remédio. É Não, muito, muito não mais tem- profundo, né? Não tem nada a ver, né? Na realidade, assim, o contato que a gente tem com o paciente, a gente consegue conduzir o paciente de uma melhor maneira, né? Isso. Então, aquela atenção, muitas vezes no SUS, é impossível de dar, né? Então, ali, com o paciente no dia a dia, tu consegue pegar todo o histórico dele e, com base no histórico médico dele, tanto exames quanto qualquer outra coisa que o dentista também
também faz essa análise para ver se o paciente está apto a fazer uma cirurgia odontológica ou um procedimento estético mesmo. Sim. Então, a gente tem essa base, esse conhecimento para poder conduzir o tratamento da melhor forma, né? Então, é isso que a odontologia trouxe para mim, esse embasamento teórico e esse embasamento prático que precisava mesmo para conseguir atuar com mais firmeza e com mais dedicação realmente na parte da estética e na parte odontológica. Tá, então vamos só contar um pouquinho dessa história, né? Até chegar na odontologia, tu tinhas feito farmácia. No que tu atuou tudo? Chegou a ter, inclusive, a tua farmácia própria, né? Sim, né? Eu me formei, né, em 2002, na realidade, né? Continuei fazendo uma especialização, que na época era bioquímica, né? Hoje em dia, a especialização do farmacêutico em bioquímica hoje não existe mais, é o biomédico. Perfeito. Né? Então, antigamente, o farmacêutico bioquímico era o antigo biomédico, né? Então, é o novo biomédico, na realidade. E com isso, o primeiro emprego que eu tive, na realidade, foi numa farmácia, né? Numa farmácia de dispensação. E quando tu cai numa farmácia, tu cai meio que de paraquedas, né? Porque a gente acha que a gente se forma e a gente sabe tudo. E, na realidade, tu vai aprender quando tu tá lá no dia a dia, né? Aí, depois disso, eu montei a minha farmácia com a minha mãe, e daí várias coisas aconteceram no período. No fim, a gente acabou vendendo a farmácia. Eu fui como gerente alguns meses depois, eu já comecei como gerente no SESI, fiquei anos como gerente do SESI. Foi uma experiência legal pra ti? Isso, foi bem boa, bem boa. Foi uma das melhores empresas que eu trabalhei, foi o SESI. Que bacana. Aí, depois disso, daí vieram os filhos, e daí a gente tem que recalcular a nossa rota, né? Sim. E aí vieram várias coisas no processo. Aí foi quando eu voltei, eu fui dar aula para condizer melhor com o dia a dia das crianças, né? Cheguei a dar aula como professora de matemática e de biologia. E depois disso, prestei o concurso para a prefeitura, passei e fui trabalhar no SUS. E de lá... E essa participação ali no SUS foi bem desafiadora para ti, né? Foi bem desafiadora, bastante. Não é aquele conto de fadas que todo mundo acha ser funcionário público, né? Então... posso te dizer que foi muito aprendizado, sim, foi muito aprendizado. Foram muitas coisas boas, mas também tiveram bastante coisas que foram uma pedrinha no sapato, né? E que me conduziram a ir para a parte estética. Quando eu tive a oportunidade quando o farmacêutico começou a atuar nessa parte da estética, então foi quando eu comecei com os cursinhos e disse, não, agora é hora de fazer uma pós. E daí foi quando eu fiz a minha primeira pós em estética, e daí fui conduzindo, eu acabei a primeira, acabei a segunda, e daí para conseguir atuar melhor nessa parte estética foi quando eu resolvi fazer a odontologia. Ah, então a estética chegou primeiro, na verdade. A estética chegou primeiro. Ah, sim, entendi. a estética chegou primeiro. Aí depois, atuando ainda no SUS, comecei a fazer a faculdade de odontologia. Olha só como tudo tem um processo, né? As pessoas às vezes querem chegar lá já no topo, mas não querem passar por esse processo. Não. Como é cansativo para uma mulher, né? Que tem que dar conta do lar, da família, tem filhos, você tem 2 meninos, né? 2 meninos. E, gente, a jornada dupla, tripla, não para, né, Pablina? Não. E ainda assim, tá atuando e tirar um tempo para estudar, que é o que muita gente deixa de lado muitas vezes, esse aprimoramento, né? Foi o que aconteceu. Então, assim, eu estudava de manhã, fazia faculdade de odonto de manhã, à tarde ia para a prefeitura, trabalhava na prefeitura, saía da prefeitura e daí ia para a minha clínica para atuar nessa parte estética. E foi assim que foi construído todos esses 5 anos de odontologia. Hoje são 5 anos já na área? Na parte da odontologia, 1 ano. Certo. 1 ano. E a clínica sempre foi nesse local? Não. Eu comecei atendendo em casa. Certo. Comecei atendendo em casa em 2018, né? E daí depois aí veio pandemia. Inclusive, quando começou a pandemia, foi quando eu tinha alugado a minha primeira sala, que era ali na Long Life, que era pertinho de onde a gente tem a clínica hoje, né? Mas comecei ali, foi no mês que estourou a pandemia. E daí, tipo, vai pra frente, vai pra trás, agora o que eu faço? Vamos seguir, já tava alugado, já tava tudo montado. E, graças a Deus, eu não posso reclamar, trabalhei a pandemia inteira, né, atendendo e sempre conquistando outras coisas durante o processo. Atendia, fazia faculdade, trabalhava e fazia tudo, né? Além de ser mãe, esposa e tudo mais, né? É isso aí. E hoje estás aí com a clínica linda, Roncaglia Odontologia, uma clínica, poxa, novinha, com os equipamentos todos lindos, tudo novinho, bonito, para receber a gente. Quero deixar um beijo, inclusive, para
Pra Adri. Adri. A Adri, que tá lá atendendo, recepcionando a gente, marcando os horários, A né? nossa auxiliar. A agenda, ela é maravilhosa. E te auxilia também nos procedimentos, né? Isso mesmo, aham. Uma É querida. meu braço direito lá dentro. Isso, um beijão pra Adri, então, tá? E, Pablina, quero te fazer uma pergunta já pra gente iniciar com polêmica. Porque tem muita gente que às vezes fica na dúvida, assim, mas o dentista, ele pode atuar na parte de estética, facial? Como assim? Queria que tu explicasse pra gente. Sim, o dentista, ele está apto para trabalhar com a estética, por quê? Sim, o dentista está apto, né? Até porque a gente, durante a faculdade, a gente tem todo esse processo de atendimento clínico, né? O dentista, ele praticamente faz toda a análise que nenhum médico faz, né? Então, assim, a gente prescreve igual o médico prescreve, a gente tem toda essa habilitação. Então, foi isso que a odontologia agregou no meu trabalho, entende? Então, assim, eu como farmacêutica, conhecendo toda a parte de medicação, interação medicamentosa, prescrição, posologia, tudo, eu não podia, o meu conselho não me dava aptidão para prescrever, né? Então, assim, com a odontologia trouxe isso para minha vida, trouxe a parte anestésica para mim conseguir dar um conforto maior para o meu paciente. Então, isso tudo a odontologia trouxe. Então, esse que é o diferencial, é o que transforma essa parte estética, né, que a gente atua e dá mais segurança no atendimento, entende? A gente, desde o início da faculdade, a gente tem atendimento com o paciente acompanhado dos professores e tudo mais, então a gente tem esse embasamento, né? Então, a odontologia é fantástica, ela assegurou tudo que eu já fazia. Né, me deu mais embasamento e mais segurança naquilo que eu já fazia. Agora entendi ainda melhor a questão da segurança que tu sempre falou, é verdade. E deixa eu te perguntar, quais são os procedimentos, então, estéticos que você hoje realiza? Na clínica, o nosso principal procedimento hoje na clínica é o Botox, né, a toxina botulínica, seguida pelos preenchedores, pelos bioestimuladores, peeling, microagulhamento, assim, são jato de plasma, então são vários procedimentos que a gente faz na clínica, né? Esses que eu citei são os principais hoje da clínica, né? Que rodam, mas além de todo o facial, eu tenho corporal também na clínica, com equipamentos, com tecnologias, né? De ponta que a gente atua também. Mas quem me dá aptidão para fazer isso não é a odontologia, e sim a farmácia estética, no caso, estética, né? Das 2 pós-graduações que eu tenho na área. As pós você quer falar um pouco mais? Isso, eu tenho 2 pós-graduação na área de estética, né? Então, fiz em 2 momentos diferentes dessa minha trajetória. Uma na metade ali de farmácia, já iniciando os trabalhos, e outra quando já estava com a clínica montada, justamente para me dar mais embasamento, né? E a parte estética foi onde tudo começou. Né? Então, eu posso dizer que a estética... Gosta de estética? Eu amo estética. Então, assim, é o que é a minha paixão, né? Não que a parte odontológica clínica não seja, porque as crianças mesmo me encantam, né? Então, tem um pezinho lá na odontopediatria, ainda não está definido, né? Essa pós-graduação da parte da odontologia que eu vou fazer, mas tenho 3 preferências ali, que a ideia é ainda fazer as 3. Mas vamos por poucos, né? Vamos... a passos um pouco pequenos, porque a família também precisa de mim um pouquinho. E eu tenho que levar a minha pequenininha também. Já tem 6 dentes, tá, doutora? A Rebeca. Que linda. Tem que levar ela pra primeira experiência. Eu quero até filmar esse primeiro contato que ela vai ter com a dentista, o primeiro momento dela no consultório, porque isso é muito importante, né? Fazer com que a criança, ela se sinta acolhida e não tenha medo do dentista. Exatamente, cria o hábito. Eu acho que essa é um dos principais pontos hoje da odontopediatria, do dentista que atende criança, né? Então, assim, eu não preciso ser odontopediatra para atender criança. Eu posso ser só dentista clínica geral, que eu sou hoje, né? E atendo criança e atendo adulto. Eu acho que o diferencial é como tu vai atender aquela criança e como tu vai conduzir. Então, assim, eu sou muito de pegar essa criança e acolher da melhor forma. Não sei se é porque eu sou mãe e eu gostaria que os meus filhos tivessem sido tratados desse jeito por um dentista também. Perfeito. Né? Então, eu acho que o carinho e o amor... Né? Não fazer nada na marra, não obrigar a criança a fazer o que ela não quer. Né? Então, assim, em relação a isso, eu
eu passo, entende? Sim. Tipo, eu não consigo fazer nada que precise conduzir a criança na força. Eu acho que traumatizar uma criança não é o ponto principal. Na né? verdade, tu já afasta, né? Porque cada vez que a mamãe e o papai falam, vamos no dentista, é um terror, Exatamente. Não que isso não seja importante, né? A gente tem que sempre pensar na saúde bucal, que é a mais importante na saúde da criança. Devolver essa saúde bucal para a criança. Isso é muito importante. Mas se eu, Pablina, não estou apta a fazer aquilo, eu encaminho para um odontopediatra, para uma sedação, mas sempre procuro explicar para o pai, para a mãe, o quanto é importante aquele tratamento e se precisar realmente sedar para fazer, vale a pena sedar para a gente não traumatizar o pequeno, sabe? Certo. O criar laços com o profissional, eu acho que é o mais importante. Com certeza. A gente até vai pegar mais pra frente esse gancho de novo, Pablina, mas eu quero que tu explique um pouco melhor essa parte da estética. Agora a gente tá no período frio, né? Tem algum procedimento estético que é até mais indicado nesse período? Sim, os peelings químicos, né? Então, assim, justamente porque a incidência de sol hoje, nessa época do ano, é um pouco menor, né? E as pessoas tendem a cuidar mais, né? Não que não precise cuidar, mas é uma época propícia para fazer os peelings, porque o sol não é tão forte, já é mais tranquilo, né? As pessoas não se expõem tanto ao sol como se expõe no verão, né? Então, assim, os cuidados são os mesmos, mas a incidência da presença do sol na nossa vida é um pouquinho menor. Então, é a época ideal mesmo para fazer os peelings. Tá. E o que é o peeling? Quais são os benefícios? Quem deve fazer? Assim, ó, o peeling, ele serve para a parte de rejuvenescimento, né? A gente consegue melhorar a qualidade de pele, a gente consegue fazer renovação celular. Para pacientes, por exemplo, mais jovens, a gente consegue, por exemplo, podem ser... Eu posso aplicar eles em várias áreas, tanto na parte secativa, de espinhas, quanto melhorar realmente a qualidade de pele, para rugas finas, para renovação celular. Então, a gente tem vários tipos de peelings hoje no mercado que a gente consegue atuar e com eficiência para fazer essa renovação celular. E a partir de qual idade ele é indicado? A partir de uns 15, 16 anos, alguns peelings mais fracos a gente já consegue fazer, até porque a parte dos adolescentes tem bastante espinha e a gente consegue fazer um tratamento aí bem legal. Tu pode explicar como é que ele é o procedimento na prática e como é que é, assim, depois que tu fez, quais são os cuidados que você tem que ter, porque a pele, ela acaba tendo Ela faz renovação celular, né? Então, assim, o principal cuidado no pós-peeling que a gente precisa ter é o protetor solar, né? Sem dúvida nenhuma. E dependendo do tipo de peeling que a gente faz, eu vou estar usando um tipo de hidratante, vou estar usando um sérum especial, um sabonete líquido especial. Isso tudo vai depender de como vai ser a atuação para aquela pessoa. Do objetivo. É, isso mesmo. Então, assim, cada pessoa é exclusiva, né? Então, assim... Se tem uma pele mais oleosa... Isso mesmo. Vai ser um tipo de peeling. Se tem uma pele mais ressecada, vai ser outro tipo de peeling. Mas o meu objetivo é um peeling, por exemplo, para diminuir cicatrizes de acne, por exemplo. Então, eu já vou ter que associar com mais alguma coisa. O ácido já tem que ser um pouquinho mais forte. Então, assim, depende muito do objetivo daquela pele. Então, assim, é sempre importante lembrar que eu não trabalho com um procedimento padrão. Isso é muito importante a gente lembrar, né? Que é uma característica muito forte do teu trabalho, né? Isso mesmo. Pablina, tanto para estética quanto até mesmo para odonto, né? Isso mesmo. Tu gosta muito de entender qual que é cada caso. Isso. É um caso muito exclusivo, muito específico de cada um, né? Eu acho, assim, muito importante não existe paciente padrão, né? Não existe pessoa que segue um padrão, né? Eu acho que cada paciente é único, cada paciente vai ter um dado de exame, vai ter uma conduta que a gente precisa seguir, entende? Então, assim, cada paciente é único, né? Não existe o botox padrão, não existe o preenchimento padrão. A quantidade de toxina que eu vou usar em ti vai ser diferente do que eu for usar na minha mãe, do que for eu usar no meu esposo, do que eu for usar em mim. Não existe. Por isso não existe preço, inclusive preço padrão, como todo mundo, como muitas clínicas praticam, preço padrão, né? Então, assim, tem que ser direcionado ao que realmente importa e ao teu paciente, né? Então, todos os tratamentos são assim.
Maravilha. Não, isso faz com que a gente se sinta muito mais confortável de procurar Exatamente. o teu serviço, sabe? Porque realmente a gente percebe, desde o momento que a gente chega, ela já tá lá esperando a gente com todo carinho, com um sorriso, deixa a gente muito à vontade, muito acolhedora realmente. Eu fico imaginando como é que não deve se sentir uma criança. Lá tem os... Já que de cara, eu já dei de cara com uma galinha pintadinha, né? Então, assim, a minha filha já ia amar. Não, eles gostam bastante, assim, não é um consultório totalmente preparado para criança, né? Mas eu penso assim, que não importa a preparação, e sim como tu conduz o teu tratamento. Né? Eu acho que essa parte é se colocar no lugar do outro, é se colocar no lugar do pai, de saber como ele gostaria que o filho dele fosse tratado. Então, eu acho que essa é a maneira mais importante de tu conquistar pacientes, de tu abordar a criança e fazer ela confiar no teu trabalho, né? Então, assim, eu não faço nada do que a criança não queira, né? A não ser que o pai chegue e diz, não, mãe, vamos fazer, vamos... Mas aí existem outros métodos, né? A gente procura daí abordar por outros métodos, né? Mas se não, é sempre ali no tempo da criança. Não existe, vamos fazer porque a gente tem tanto tempo para atender esse paciente. Não, criança, eu já reservo um tempo maior na agenda, a gente já atende com mais calma. A criança, muitas vezes... consegue ficar lá sentada na cadeira 10, 15 minutos. Às vezes tu não consegue deixar ela mais tempo, mas é o tempo dela. A gente tem que saber respeitar aquele tempo. Muitas vezes tem crianças que chegam que a gente não consegue nem fazer sentar na cadeira odontológica. Olha só. Né? Então, assim, aí cabe o pai a trazer mais vezes para ele ter o contato com o profissional para a gente criar laços. E o filho confiar no profissional. Né? Então, às vezes, muitas crianças hoje têm medo de dentista, têm pavor do dentista, porque isso não foi construído. Né? Muitos pais chegam e dizem assim, se tu não fizer isso, ela vai te dar uma injeção. Não é por aí. Isso mesmo, né? Como se já fosse ver como um castigo já, isso né? Isso mesmo, Daí a criança vai ter medo, né? Não tem como. Eu vou pegar, a gente vai continuar então nessa linha de criança ainda, para depois a gente voltar lá para estética, porque eu quero te perguntar, quais são as maiores queixas que as crianças chegam hoje no teu consultório? Normalmente para limpeza e pequenas cáries, né? Então, só que conduzir uma criança com 2, 3 anos, 4 anos para fazer uma restauração é muito difícil. Então, eu já fico pensando assim, meu Deus, como é que pode criancinha já ter cárie? Quais são os hábitos que levam a criança a desenvolver uma cárie? Assim, o que acontece? Tem criança que é mais suscetível ou não tem nada a ver? Não que não tenha, tem, mas aquela que come mais doce e que os pais não fazem higienização adequada, né? Porque muitos pais pensam assim, mas é só dente de leite, eu não preciso cuidar. Só que eles esquecem que, tipo, o dentinho nasce lá com 1 aninho, ele vai ficar na boca da criança até perto dos 6 anos, né? Quando começa a trocar os dentes. Então, assim, tem alguns elementos dentais que começam a ser que trocam só com 10, 11, com 12 anos. Aí tu imagina aquela criança passar todo esse tempo sem o dente, porque perdeu antecipadamente, né? Então, assim, a conduta de higienização da criança com os pais tem que iniciar desde pequenininha. Então, assim, esse hábito que a gente cria nos nossos filhos desde pequeno, a gente acha que não é importante, mas é ali que eles vão aprender que eles têm que escovar os dentes 3 vezes ao dia no mínimo, passar um fio dental. Então, esse hábito a gente precisa colocar na cabeça dos pequenininhos. E a gente cria muito com o exemplo. Né? Então, eles vêm o pai fazer, eles sabem que eles vão ter que fazer também. Com certeza. E a gente constrói isso neles. A minha bebezinha tá com 10 meses, gente, mas a gente vai escovando o dente na frente dela, assim que já saiu os primeiros dentinhos, daí a gente queria colocar a escovinha, mas ela já prestava atenção, ela já associou que a escovinha dela era pra botar na boca, e a gente escovava, ajudava ela a escovar o dela, e agora ela já tá querendo pegar sozinha e mexer sozinha. É importante a gente criar o hábito deles fazerem também, mas precisa, assim, a gente colocar na nossa cabeça que a criança não tem autonomia de fazer sozinha. Uma coisa que eu falo muito pros pais. Não, ela escova sozinha. Só que isso vai ter consequência. Entende? Então, assim, a principal escovação hoje de uma criança é no horário noturno, né? Então, assim, querendo ou não, as crianças ficam na escolinha, muitas crianças ficam com os avós. Os avós são maravilhosos, só que a gente costuma dizer que o vô e a avó são os pais com açúcar, né? Então, literalmente, são os pais com açúcar. Tipo, a gente tem exemplos claros. Que enche de bala o neto, é bala, é chocolate, é bolo, é pirâmide.
consegue dizer pirulito, não, né? Não consegue dizer não, exatamente. Só que isso tem consequência nos dentinhos. Se não higienizar, vai vir a cárie. E a cárie pro dentinho de leite é muito rápido. Sim. Entende? Então, a destruição é muito rápida. Então, o pai precisa estar ligado mesmo. E tem gente que pensa que o dentinho de leite não dá cárie. Dá. Como que não, gente? Assim, às vezes as cáries se tornam tão grandes que tem que fazer tratamento de canal em dente de leite também. Ah, é? Se faz tratamento de canal em dente de leite para não perder o dente antecipadamente. Justamente por isso. E assim, ó, não é nenhum caso, nem dois. Então, aí eu tenho quase 1 ano aí de odontologia e, tipo, posso te dizer que alguns pacientes eu já encaminhei porque precisa realmente fazer tratamento de canal. Não tenho o que fazer para não perder o dente antecipadamente. Nossa, agora eu fiquei abismada. Não sabia disso, É Pablina. bastante. Diz uma coisa, o que mais que faz a criança ficar com os dentinhos todos pretos? Na realidade, é a não escovação e a falta de higienização. Mas e sempre é cárie? o excesso. Ou tem alguma outra condição que acontece com o dentinho? Não, tem sim. Tem por medicação, né? Algumas medicações também escurecem os dentes. Então, assim, tem algumas bactérias que também causam escurecimento dos dentes. Mas o principal problema hoje de saúde pública em criança é a cárie. Nossa. É a doença cárie. A gente acha que não, né? Cárie, mas é só uma cárie. Não, cárie é uma doença, né? Então, como que a gente se combate? É com a higienização, não tem jeito. E cabe muito aos pais fazerem essa parte, não deixar totalmente de autonomia dos filhos. Então, eu como dentista, meus filhos um tem 14, outro tem 17, eu tô ali em cima deles o tempo todo pra escovar. Então, assim, o marido até testemunha que, tipo, quando eles eram pequenos, eu acordava eles pra escovar o dente. Eles diziam, meu Deus, que estressada. E eu nem fazia odontologia na época. Mas não, é porque realmente, tipo, hoje os meus filhos não têm cárie. Mas por quê? Porque eu tava ali sempre em cima, sabe? Exato. Tipo, nunca deixei eles escovarem sozinho. Não dormi, hipótese alguma, sem escovar o dente e passar fio dental. Passar o fio dental é importante, muita É gente bem esquece. importante. Mas eu escovo o dente, como é que eu fui ter cárie? Mas aí as cáries estão ali no meio dos dentinhos, né? Então, tem gente que é privilegiado que não tem os dentinhos tão coladinhos. Aí, tipo, não tem a tendência de ter a cárie ali no meio. Mas quem não tem o dente pertinho. Vou te fazer uma pergunta, agora como mãe recente, né? Ai, Porque eu escutei muitas mães comentando. Tem mães de bebês, doutora, que não sabem se o primeiro creme dental, a primeira pasta deve ser com flúor, não pro bebê. E eu já escutei gente falando assim, mas a própria água aí que a gente usa da torneira já tem flúor e tal, por conta do tratamento, não precisa. O que geralmente você indica? Assim, ó, antigamente tem estudos dizendo que realmente não se deveria usar cremes dentais com flúor, né? Tem estudos que falam sobre isso. Mas hoje isso já caiu por terra, né? Hoje em dia, teve o primeiro dentinho, o tanto de pasta de dente, que é o que vai definir o que tem realmente, o que vai fazer o efeito. Ou seja, eu já devo sim usar cremes dentais com flúor, né? Claro, tem aquelas pessoas que são veganas e que né, preservam, não vou usar creme dental com flúor. Não, é importante. Então, assim, a água não tem nada a ver, né? Precisa realmente usar. Tem dente, é creme dental com flúor. Então, o que vai definir para a criança? É a quantidade de creme dental que eu vou colocar. Então, para bebezinhos como a tua, tipo, é um grãozinho de arroz. Menos que um grãozinho de arroz, entende? É uma gotinha. Então, assim, é isso que vai... mas não vai dar espuma. Não precisa dar espuma. Precisa fazer a parte de higienização e pronto. Certo. Né? Então, fazer a escovação corretamente, os movimentos corretamente, é o que vai definir. E, realmente, tu verificar aquilo que tu fez. Saiu... minha filha comeu uma bala. Né? Então, é o que, tipo... As balas, hoje em dia, são o que trazem a cárie para o nosso dia, bala e pirulito, né? Meu Principalmente Deus, né? aquelas de iogurte, as molinhas que colam no dente. E daí, às vezes, a gente faz a higienização, a gente não vê que aquela colou no dente. Sim. E daí? Ela vai ficar ali mais de 24 horas, ela vai começar a fazer o processo carioso. Meu Deus. Então, a gente tem que cuidar, não tem jeito. É isso aí. E a criança que vai ingerindo muito flúor, ela pode ter um tipo de contaminação, algo assim? Pode. Intoxicação? Pode. Ela pode desenvolver a fluorose, que são algumas manchas no dente e que acabam danificando o esmalte do dente. Então, assim, por isso é importante nunca deixar a criança
colocar a pasta de dente sozinha, comer pasta de dente, né? Porque a tendência é eles gostarem do Exatamente. tutti-frutti ali. Exatamente. Ficar, A gente, quando era pequenininha, pegava aquela pasta Tandy e gostava de comer, né? Então, tipo, aquilo É era isso. normal, né? Que nem comer AS, né? Os AS infantil da vida, né? Então, Sim. são condutas que a gente precisa, que precisam Monitorar, ser né? monitoradas e mudar esse processo, né? Maravilha. Tá aí, já entendemos que a doutora é apaixonada por criança, né? Então, precisando levar no dentista. Aliás, precisando levar no dentista. Boa pergunta. Quando que eu devo levar a minha criança no dentista? Porque daí eu não preciso esperar ela ter uma cárie para levar, né, doutora? Não precisa. Então, assim, eu costumo dizer que a prevenção sempre sai mais barata do que a correção, né? Então, assim, tu prevenir, fazer limpezas periódicas, né? Então, quando que se deve levar a criança? Já bebezinho, mesmo não tendo dentinho ainda, já é legal levar para ver como que tá a posição da linguinha, né? Tanto que, assim, hoje em dia, muitos bebês nascem com a linguinha presa, tem dificuldade de amamentação, né? Então, isso, inclusive, muitos hospitais hoje já veem isso, quando o bebê nasce, já fazem o corte ali da linguinha, né? Então, assim, são condutas que a gente precisa já verificar desde o começo. Então, desde bebezinho, a gente já deve levar a criança no dentista. E a limpeza, assim, tá para crianças, adultos, a cada 6 meses? Uma vez cada por ano, 6 no meses. mínimo, né? A cada 6 vezes, a cada 6 meses e no mínimo uma vez por ano, no mínimo. Tem pacientes, né? Pacientes com alguma doença gengival ou que tem dificuldade de higienização, a gente pede até menos frequência, às vezes até 4 meses. Certo. Então tá, doutora, vamos voltar ali para a parte da estética, né? Tu falaste antes a respeito dos peelings. Quais são os outros procedimentos que são, né, recomendados também para quem quer estar sempre com a pele saudável, jovem, ou quem sofre com acne, né? Qual que é o tratamento mais indicado também? Assim, eu acredito que tudo vai depender do que o paciente precisa, né? Então, assim, tem paciente que vai... eu quero melhorar a minha parte de rugas, que eu já tô com uma fase mais avançada de idade e tal. Aí tem várias condutas, né? Eu sempre proponho 3 tipos de tratamento pro meu paciente, né? Então, o mais invasivo, tem pacientes que não querem nada de procedimentos invasivos, preferem mais tecnologias. Tem paciente que a gente acaba mesclando. Então, tudo que eu consigo incluir nesse tratamento vai ajudar no processo. Então, assim, por exemplo, eu costumo dizer que o preenchimento é muito importante. Acima de 30 anos, a gente já começa a ter uma redução, a gente já começa a ter uma flacidez, né? Porque a gente tem diminuição de coxins de gordura no rosto, então a face acaba, o famoso derretimento da face, né? Então, é super importante a gente também pensar nesse tipo de conduta. Para quem sofre com as acnes e espinhas, né? Isso, para quem sofre de acne e espinha. Então, eu sempre gosto dos adolescentes, sempre começar com uma boa limpeza de pele, uma boa higienização. Aí, muitas vezes eu associo medicações também para estar melhorando, né? Quais são as mais comuns? Assim, para os adolescentes eu gosto muito de medicação, de cremes à base de ácido salicílico, né? Normalmente eu entro com essa parte de home care, né? E oriento eles também de como fazer todo esse processo. Muitas vezes limpezas mais regulares facilitam, porque querendo ou não, uma limpeza de pele, todo mundo diz, mas uma limpeza de pele é tranquilo. Não, para os adolescentes nem sempre é tranquilo. Não, para mim até hoje não costuma ser tranquilo. E aí realmente, eu sinto muita diferença de quando eu vou cuidando em casa e vou mantendo uma frequência mais curta de procurar a limpeza do que quando eu fico muito tempo sem fazer. Aí eu sofro horrores. Exatamente, é o que eu costumo dizer. Eu tenho um exemplo claro em casa, o meu filho, né? Então, assim, quando ele não me deixa fazer intervalos menores, quando ele vem, é um caos, né? Então, assim, demora mais, é mais doloroso. Isso. Porque, querendo ou não existe a limpeza de pele perfeita que não vai doer. Isso. Né? Uma boa limpeza de pele vai doer, sim. Se tu tiver cravo e espinha, vai doer. Não, então, e a minha região aqui, é uma benção, exatamente, né? a parte mais oleosa, né? Meu Deus. E assim, né, Pablina, no mundo que a gente vive hoje, tu faz uma limpeza de pele, tu sai na rua,
Pronto, tu já tá exposta a toda a poluição, né? Por isso que o home care é importante. Um bom sabonete líquido, um esfoliante uma vez por semana. Então, tem toda essa conduta do pós que a gente orienta também. Né? Então, muitos produtos eu indico, faço prescrição para o paciente manipular. Aí tem vitaminas que dá para associar, né? Algumas vitaminas. E quando for preciso, entrar com a parte de antibiótico, né? Que isso foi uma parte que a odontologia também incluiu, Tem casos de antibiótico também? Sim, tem casos que a gente precisa tratar as espinhas com antibiótico. Ah, não sabia. Né? Então, aí essa parte eu consigo agora também tá atuando e prescrevendo para estar melhorando um pouquinho a qualidade da pele. Certo. Vamos falar um pouquinho aqui, ó. A gente tem os skin boosters. O que são esses? Skin booster é uma hidratação injetável, eu costumo dizer, né? Então, assim, são princípios ativos que a gente usa, é um complexo de princípios ativos que a gente usa para fazer uma renovação celular, para hidratar a pele mais profundamente. Então, é realizado com aplicação injetável de agulha mesmo em todo o rosto ou qualquer outra área que a gente queira tratar. Ah, não, Pablina, eu quero tratar pescoço, eu quero tratar o busto, eu quero tratar o colo, as mãos, tudo eu consigo tratar com Skin Buster. Então, assim, é uma hidratação profunda de ativos que são vitaminas que vão hidratar essa pele mais profundamente. Entendi. Mas para qual caso ela é mais indicada? Algum tipo de pele específico ou não? Peles mais desidratadas, normalmente, entende? Tipo, acima ali dos 25, 30 anos, a gente já consegue incluir o Skin Buster. Então, assim, ele dá aquela rejuvenescida mais leve, ele trata rugas finas, ele melhora a qualidade da pele. Tipo, é aquele procedimento que tu faz, mas ninguém vai perceber que tu fez. Certo. Né? Tipo, de dentro pra fora. Exatamente. Então, assim, vamos ver que a pele fica mais iluminada, ela melhora a parte de oleosidade também. Então, assim, é um procedimento maravilhoso. E durabilidade? A durabilidade dele, eu posso dizer assim, ó, que vai... Se tu fizer umas 2 vezes ao ano, um protocolo de aplicação é o suficiente. Olha, que maravilha. Bioestimuladores, eles funcionam em qual momento? Bioestimuladores, eu costumo dizer que ali acima dos 30 anos, a gente já pode entrar com os bioestimuladores, porque o principal objetivo dele é tratar pele. Então, a gente melhora a qualidade da pele, a gente melhora a flacidez da pele. Então, assim, muitas vezes não adianta só eu preencher e só fazer toxina botulínica. Eu preciso tratar essa pele, né? O preenchedor trata um pouquinho, mas a toxina, por exemplo, não trata a pele, né? Então, a toxina, ela paralisa aquela região que tu vai aplicar ela. Né? Já o bioestimulador, não, ele vai tratar. Então, assim, e ele é a mais longo prazo. Então, assim, ele é um estímulo mais profundo do colágeno, né? E ele é maravilhoso E também. são fios que você coloca? Não. Que é? O bioestimulador de colágeno, a gente aplica ele com cânula. Né? A gente faz um pertuito na pele e entra com uma cânula, que é como se fosse uma agulha mais grossa, e começa a injetar a medicação. Certo. Né? Então, assim, tem paciente que vai ter indicação de uma sessão, tem paciente que vai ter indicação de 2, 3 sessões, tem paciente que, dependendo do paciente de 50, 60 anos, mais sessões. Né? Então, assim, e são procedimentos que a gente faz a cada 1 ano e meio, 2 anos. Então, esse eu já tenho um espaçamento melhor para tratar essa pele e que vai estar bioestimulando esse colágeno no paciente mais tempo. Maravilha. O microagulhamento? Microagulhamento, eu costumo dizer, eu amo ele, por exemplo, fazer um microagulhamento com o peeling. Eu sempre quis fazer microagulhamento, nunca fiz. Ele é maravilhoso, então vamos aproveitar a oportunidade, vamos fazer. Eu gosto muito do microagulhamento porque a gente consegue tratar cicatriz de acne, ruga as mais fininhas a gente consegue tratar, mas sempre colocar na cabeça do paciente que apenas uma sessão, esporadicamente, não vai resolver a vida dele. Certo. Né? Então, assim, muita gente vende o microagulhamento dizendo que uma sessão vai transformar aquele paciente. Não vai transformar. Então, assim, é algo que eu sou muito sincera nos meus atendimentos. Eu vou te mostrar e vou te oferecer o procedimento que realmente vai condizer para o teu tratamento, né? E vou ser sincera contigo, ó, uma sessão não vai fazer mágica na tua vida. Gente, e né? Cuidado com essas promessas milagrosas, principalmente com estética, né, doutora? Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso. Eu costumo dizer pro meu paciente que não existe milagre, né? Conto de fadas não existe. Milagre vem de Deus. Não de nós profissionais, né? Não, eu costumo dizer assim, que, por exemplo, não é
o Botox que vai resolver a tua vida. Muitas pessoas chegam na clínica achando que o Botox vai resolver a vida, vai transformar aquela face. E não é assim. Por isso, a harmonização facial. A harmonização facial é um conjunto de tratamentos para melhorar aquele processo. Aí tu imagina, a gente passa uma vida inteira envelhecendo. Isso. Aí a gente vai numa clínica de estética e acha que um procedimento vai transformar tudo. Exato. Vai fazer a mágica. Não é assim. Mas assim, né, doutora, eu acho que até mesmo a gente tem que ficar ligado até nessas propagandas, né, nessa ilusão toda que se passa, porque qual profissional que será que está por detrás dessas promessas? Porque um profissional idôneo que, poxa, estudou, que tem responsabilidade, credibilidade, como é o teu caso, não sai fazendo esse tipo de promessa barata, sabe? Justamente isso, ó, tem todo um processo, você precisa ter uma periodicidade, precisa realmente ter um comprometimento contra o teu tratamento. Exatamente. Então, você sempre deixa isso muito claro. Eu acho que tem que até realmente desconfiar desse tipo de coisa. Ah, vem aqui uma sessão, 5 sessões e tudo vai estar resolvido e milagre e tal, né? Exatamente. Às vezes as pessoas acham que é um conto de fadas, mas não é. Né? Eu costumo dizer que, assim, tu precisa ter essa conversa com o profissional, tu precisa ali perder 1 hora, às vezes 1h30, às vezes até 2 horas com o teu paciente e explicar realmente o que a gente precisa fazer para melhorar aquele processo, né? Como eu falo, não tem passe de mágica, a gente passa uma vida envelhecendo, né? E a gente quer com um procedimento resolver tudo, ou em 1 mês transformar aquela face e deixar ela maravilhosa. Não é assim. Então, é um processo, é um tratamento. Funciona como um tratamento de hipertensão, funciona como um tratamento de diabetes. Eu vou tratar o envelhecimento. Eu costumo dizer que a gente gerencia o envelhecimento. Né? Então, assim, não é mas se eu fizer esse procedimento, eu nunca mais vou precisar fazer nada? Não. A gente vai gerenciar o teu envelhecimento. Então, tu sempre vai ter que estar fazendo alguma coisa para envelhecer bem. Como você quer envelhecer, eu costumo dizer para o meu paciente. Você quer envelhecer bem, com um rosto legal? Ou você quer envelhecer simplesmente por envelhecer, fazer um procedimento hoje, daqui a 5 anos você vem e faz outro? Tu não consegue garantir resultados dessa maneira. Exato. Entende? Então, assim, é a constância. É igual tu manter um músculo, é igual tu ir pra academia para se manter sarado, é igual tu comer pouco para se manter magra. É igual o cérebro, porque se a gente Isso para de ler e mesmo. estudar, a gente também fica, né? Exatamente. Enferrujado, para tudo, é bem isso. Tem que ter uma constância. Agora, vamos falar a realidade, doutora. Tem pessoas que são mais privilegiadas na questão assim, né? Vamos ser sinceras, que acabam tendo uma genética melhor. Porque a gente percebe, né, que tem pessoas que têm pele linda. Ah, tu faz procedimento estético? Não faço, nunca fez nada. Ou então é uma pessoa que cuida em casa com um creme e tal. E tem outras pessoas que a gente olha assim, a idade até assusta, que realmente não condiz. Parece muito mais envelhecida, né? Claro que tem todo o histórico de vida, Exatamente. as situações que ela foi submetida. Mas existe realmente essa parte genética e eu quero te perguntar, por exemplo, o teu exemplo. Tu és uma mulher linda? Obrigada. Por gostar de estética, isso te facilitou? Como é que foi pra ti? Tu sempre gostou de se cuidar? Porque eu acho que tu é um grande exemplo, assim, né? Tu és uma mulher acima de 40 anos que não demonstra. Falei aqui. Assim. Porque ela é um exemplo, é linda, maravilhosa. Obrigada. Então, assim, quero que tu fale sobre essa questão da mulher realmente ter esse cuidado de se cuidar, né? Sim, é necessário. Homens e mulheres, né, gente? Não só Sim, mulheres. é necessário a gente se cuidar realmente, né? Assim, se eu te disser que eu me cuidei a vida inteira, é mentira, porque não é verdade. Um cuidado que eu tive, passar um protetor solar. Eu costumo dizer assim para os meus pacientes, vamos começar a fazer um tratamento estético, mas a primeira coisa na minha entrevista ali, na minha anamnese que eu faço com ele, eu não uso protetor solar. A primeira coisa, então vou ser sincera contigo. Você vai criar o hábito de passar o protetor solar todos os dias, senão nem começa a fazer nada. Tu entende? Mas como assim, doutora? Sim, realmente. O sol é o principal fator de envelhecimento hoje. Então, assim, o que a gente come, a nossa rotina diária dita muito como nós vamos envelhecer hoje em dia. Sim. Né? Se eu malho, o que eu como, se eu passo protetor solar ou não, se eu uso uma vitamina C, entende? Se eu faço um home care adequado, se eu durmo de maquiagem ou não. Então, tudo isso vai dizer como vai ser a minha qualidade da minha pele. Se eu durmo, né? Justamente.
Se eu durmo, isso é muito importante, né? Muitas pessoas chegam na clínica, não, eu quero tratar olheira. Mas passa a noite em claro, tipo, é. de 7 dias da semana, 5 passa a noite em claro, não dorme bem, entende? Então, pera lá, então eu tenho que voltar tudo, eu preciso primeiro fazer esse paciente dormir bem, para daí pensar no próximo passo. Exato. Tu entende? Então, assim, não tem o tratamento de estética sem pensar e sem olhar o paciente num todo. Eu não posso olhar, eu quero tratar só a olheira, eu quero tratar só aquela boca. Mas eu preciso entender como é a rotina desse paciente. Eu preciso saber como é o dia a dia desse paciente para poder conduzir melhor o tratamento. Certo. Meu anjo, quanto tempo de podcast nós já estamos seguindo Muito. aqui? 44. Nós temos que ir indo para o encerramento. Então, vamos falar aqui sobre os tópicos. Queria que você fosse bem objetivo em cada ponto que a gente vai falar aqui. Tá? Pra gente finalizar aqui. Harmonização corporal, então, com o que você trabalha na clínica? Eu trabalho muito com equipamentos daí, né? Na realidade, a harmonização corporal que fez eu entrar praticamente na estética foi a aplicação de microvasos. Então, um dos principais procedimentos que eu faço e que eu comecei foi os microvasos, né? Mas eu faço radiofrequência corporal. Os microvasos que você diz são? São os vasinhos. Os vasinhos da os perna? Vasinhos das pernas, né? Então, assim, o farmacêutico também é habilitado a fazer, Certo. né? Claro, com alguns produtos em específicos que o farmacêutico atua, o médico atua em outros produtos específicos, né? Mas o farmacêutico também atua. Ok. Então, aí tem radiofrequência, criolipólise, endermoterapia, criolipólise. É poderosa. Essa a gente tem lá na clínica, equipamento próprio, disponível todos os dias. Gente, eu já tive um resultado fantástico com criolipólise. Não, ela é maravilhosa. Fala um pouquinho o que é. A criolipólise é um equipamento para queima de gordura localizada principalmente aquela pochetezinha que a gente tem, que a gente não suporta. Então, a criolipólise atua muito nessa área. Então, o que ela faz? Ela vai pegar o adipócito lá, que é a célula de gordura, e ela vai destruir esse adipócito. Mas espera lá, mas esse adipócito vai para a corrente sanguínea? Vai para a corrente sanguínea, mas ele é utilizado como forma de energia. Então, ele não vai estar mais lá naquele local onde ele estava. Ele foi destruído pela criolipólise. E daí vai ficar aquele vaziozinho lá. E daí, aí começa a modelação corporal, né? O que a gente fala de harmonização corporal, com algumas condutas que a gente toma lá na clínica e que a gente vai melhorando aquela região com outros tratamentos e com condutas que a gente orienta nosso paciente. Gente, eu super recomendo, dá um resultado fantástico. A cintura, a barriga, meu Deus, como maravilhoso. dá um resultado. Claro que daí é assim, aquilo que a gente falou antes, o comprometimento de você manter, né? De você manter o hábito adequado, tudo tem que funcionar. Não adianta eu ir lá fazer criolipólise, sair de lá e ir para um rodízio de pizza, né? Não adianta. Exatamente. Microvasos, então, você falou intradermoterapia. Intradermoterapia. Então, a intradermoterapia a gente consegue fazer tanto facial quanto corporal, né? Intradermoterapia eu consigo atuar diretamente na gordura localizada. Pablina, mas o que é isso? São injeções de princípios ativos diretamente naquela região. Então, eu tenho intradermoterapia para gordura localizada, eu tenho intradermoterapia para celulite, eu tenho intradermoterapia para estria, eu tenho intradermoterapia para lipoenzimática, tanto de barriga, de culote, afinamento de rosto, papada, lipoenzimática de papada. Isso é tudo através da intradermoterapia, que são princípios ativos que são injetados diretamente na área, que vão funcionar como detergentes para liberar a queima daquela gordura no local. Nossa, gente, quanto procedimento diferente. Sim. E que acaba sendo tão específico, né? Exatamente. Tá. Clínico adulto e infantil, agora falando de odontologia, né? Você trabalha com clínico adulto e infantil, restaurações, clareamento, profilaxia, cirurgias, harmonização facial, toxina botulínica e preenchimentos. Isso mesmo. Qual é o procedimento que você mais gosta de fazer? É a toxina, né? É? A toxina, o Botox, O Botox. Né? O Botox é o carro-chefe hoje da clínica, né? É o que mais gira. É o procedimento que a gente vê um resultado em até 15 dias, né? E é a menina dos olhos de ouro. Eu acho que o Botox hoje, a gente pode usar ele para tantas coisas na clínica, inclusive funcional.
Certo. Né? Então, assim, na odontologia a gente usa ele muito como funcional, a gente usa ele como um coadjuvante no tratamento do bruxismo, né? Que é o apertamento dos dentes, o desgaste que o paciente faz ali com os dentes, a gente aperta, né? Na hora de Isso dormir, mesmo. muitas vezes, Isso né? mesmo, a gente usa o Botox para estar ajudando nesse processo a aliviar a parte do masseter dessa região para não conseguir forçar tanto a mandíbula e a maxila dessa região para não dar os desgastes dentários, né? E o Botox a gente usa também, inclusive, para sudorese excessiva. A gente Certo. consegue aplicar nas mãos, nas axilas, né? Então, assim, tem N tratamentos que a gente pode fazer com o Botox. Ok. E o Botox, tipo, eu, né? Eu nunca fiz. O Botox, ele é indicado justamente pra prevenir que as rugas Isso mesmo. surjam, é isso? Isso mesmo, a gente pode usar... Paralisa o músculo. Ele paralisa o músculo, isso mesmo. A gente trata tanto para amenizar a expressão facial, né? Aquela cara de brabo, a inversão do lábio para baixo, para jogar ele para cima um pouquinho, abrir o olhar, levantar a sobrancelha, né? E principalmente nas pessoas mais jovens, para não formar aquelas linhas estáticas que a gente acaba formando com o passar da idade, que são as rugas mais profundas. Maravilha. Olha, tem muita coisa aqui pra gente falar, né? Os próprios Tem. preenchimentos que são indicados também, pra qual fase, em qual momento, por que usar preenchimento, o que que é o preenchimento. O preenchimento, vou falar principalmente do preenchimento labial, né? Quem tem aquele lábio bem fininho e gostaria de volumizar um pouquinho, então é importante dar aquele realce na face, dar aquela harmonizada no rosto, né? Qual é a mulher que não gosta de ter uma boca bonita, né? Com certeza. Então, assim, ele eu posso te dizer que é um dos principais procedimentos que a gente faz em relação ao preenchimento na clínica, é o preenchimento labial, né? E, tipo, ele não tem idade, né? Tem paciente de 18 a 60, 70 anos que fazem preenchimento labial. Então, ele harmoniza o rosto. Maravilha. Bom, e a parte ali da odontológica, né? Os clareamentos, restaurações, tudo isso. Isso. Mas eu quero te perguntar também, Pablina, a respeito da parte de aparelhos. Tu trabalha hoje também com essa parte Sim. ortodôntica? Trabalho com a parte de alinhadores invisíveis. Os alinhadores, Os né? alinhadores invisíveis, né? Então, Estão muito em alta, né? Por que eles Estão. estão tão em alta? conforto, o fato de tu poder colocar e tirar ele, né? Tanto para se alimentar, principalmente pela facilidade de higienização, né? Claro, não são todas as pessoas que são indicadas para estar usando os alinhadores. Tem alguns casos na parte da ortodontia que a gente não consegue usar os alinhadores e a gente tem que partir para a ortodontia convencional. Quais casos não daria? Por exemplo, quando eu preciso puxar algum dente de algum lugar, né? O alinhador invisível não faz essa parte, né? Ele alinha, o nome já fala, né? Ele Ok. alinha. Então, ele é mais confortável, ele é invisível, tu pode usar ele e pode conversar, não vai ficar te atrapalhando, não vai machucar, coisas que às vezes o aparelho fixo acaba machucando, dando lesão, dando úlceras dentro da boca e tudo mais. E assim... Muito discreto e confortável, né? Exatamente. Acho que é por isso que as pessoas optam tanto. Exatamente. E são tratamentos que não levam tanto tempo. Exatamente, tratamentos mais rápidos, bem isso. Então, assim, comparados com o convencional, em questão de um ano e meio no máximo, a gente consegue estar alinhando sorrisos e deixando o paciente Maravilha. bem contente com esse processo. E assim, pra quem nunca fez um orçamento, tem medo, porque um tempo atrás realmente era um absurdo Sim. a gente ter acesso, mas hoje ele tá muito mais acessível, condição de pagamento facilitada, parcelamento, inclusive com a doutora ali direto, dá pra fazer a sua simulação, é bem fácil, tá, gente? Se você tem interesse, procura. Você trabalha com a linha do Soul Smile, né? Soul Smile, isso, que é hoje a principal marca nacional de alinhadores invisíveis, né? Então, a Invisalign foi o carro-chefe do Brasil por alguns anos, né? Porque tinha a patente dos alinhadores, mas há pouco tempo eles perderam essa patente e agora o mercado brasileiro passa a poder explorar esse campo também. É que nem funciona como se fosse quando surgiu os genéricos Isso. no nosso mercado, né? Então, passa a ter uma concorrência de alto nível. Então, a Soul Smile hoje veio para agregar valor ao nosso mercado e facilitar e melhorar os valores, né? Principalmente para o usuário final. Muito bom. Doutora, antes de encerrar, agora vamos encerrar mesmo.
Clareamentos. Hoje, quais são os tipos que você trabalha? A gente tem tanto o clareamento odontológico, né, quanto o clareamento caseiro, né? E a gente também atua, o clareamento caseiro, eu sempre costumo dizer que é o clareamento supervisionado, né? O que a gente vende na clínica. Dá para vender ele separado ou vender os 2 tratamentos juntos, né? Que é o carro-chefe hoje também da clínica. A gente faz o tratamento... O de consultório, mais o caseiro supervisionado. Então, o paciente vai, a gente faz primeiro, porque a saúde bucal dele precisa estar em ordem para poder começar um clareamento. Então, assim, eu não posso ter uma cárie para fazer um tratamento odontológico, né? Fazer um clareamento, né? Então, a gente precisa conduzir isso tudo da melhor forma. Então, a parte da saúde bucal prevalece sempre a estética. Né? Então, a saúde sempre vai vir primeiro. Vamos primeiro restabelecer a saúde bucal daquele paciente, para daí partir para a parte do clareamento, né? Qual clareamento é melhor? Qual dá mais resultado? Os 2 associados, a gente tem um resultado melhor. Os 2 associados, tanto de consultório quanto caseiro. Tanto que vender eles separado ou vender eles junto, a diferença de preço é muito pequena no consultório. Porque a gente sempre prefere fazer os 2 associados, que o resultado é muito maior. E no consultório, o que é? Um laser? Não existe clareamento a laser. Por favor, explica isso. Então, muita gente usa isso para vender e para fazer mídia. Porque é bonitinho fazer o clareamento a laser, né? Mas, na realidade, o que vai fazer o clareamento é a substância que o dentista vai usar. É a concentração de clareador que tu vai colocar naquele paciente. Né? Então, é isso que vai fazer o efeito e o tempo de exposição daquele clareamento no consultório. Né? Então, é isso que vai fazer o clareamento. Às vezes, eles colocam a luzinha ali para talvez acelerar um pouco o procedimento. Mas a chance de eu causar um dano à polpa do dente acelerando o processo é muito grande. Então, tu precisa... Muita sensibilidade. Exatamente. A sensibilidade passa a ser maior e a lesão à polpa, uma vez lesionada, vai para tratamento de canal e tudo mais. Por isso que é importante sempre a gente nunca fazer sozinho, comprar aqueles de Shopee, que vendem, né? Não dá para ser desse jeito. Precisa sempre ser supervisionado e com a concentração ideal do que do que a sua boca e os seus dentes vão suportar. Aliás, doutor, tu tocou num assunto importante, né? Além disso, tem muito dessas coisas de pasta de dente também, né? De creme dental, que faz milagre, que deixa o dente branco, o carvão agora... Como é que é? Ativado? Carvão ativado. Isso funciona, não funciona? O que tu indica? Não, carvão ativado, o que ele faz? Ele acaba riscando o dente, né? Então, ele acaba prejudicando o esmalte do dente. Ele faz um desgaste acelerado do esmalte dental. Então, não é bom. Então, assim, são cremes dentais mais comuns. Tem um creme dental hoje, que é o Whitening, se eu não me engano, da Colgate, que foi lançado agora, que tem 3% de peróxido de benzoíla, que é um do peróxido, não sei se é de benzoíla ou se é de carbamida, se eu não me engano é de carbamida, que tem agora no mercado. Então, esse é um creme dental que eu gosto de associar junto com os meus clareamentos. Ele é um lançamento agora, porque é um ativo que a gente usa no consultório para o clareamento, mas a gente usa numa concentração muito maior, que daí só o dentista pode usar. Certo. Né? Mas é um creme dental que a gente ajuda a manter o dente mais claro, né? Mas para clareamento é o único hoje no mercado. E quais são os piores? Quais são os mais agressivos para deixar o dente amarelado e enfim? O de carvão ativado é o pior. O de carvão... E é o que mais tem no mercado. Pois é. Não adianta de nada, e só prejudica o dente. E as pastas, os cremes dentais que tem coloração, tipo esses verde, azul, isso influencia? Às vezes influencia, vai depender de como tá a tua saúde bucal, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado, né? Mas o melhor creme dental hoje ainda são a linha da Sensodyne, Colgate, essa linha, né? Para dentes sensíveis, que daí já previne a parte de sensibilidade mesmo. Certo. E cuidado com essas... Tem tanta coisa, TikTok, redes sociais, mostrando essas receitas caseiras também. Não, né? É tudo para prejudicar a saúde. Claro, são os influencers que são contratados para isso, né? Mas sempre procure o seu dentista para estar se informando e tá vendo o que dá para fazer e o que não dá. Com certeza. Cada pessoa tem
tem um grau de limite, tem um tipo de saúde bucal, tem uma indicação, então assim, não existe padrão, né? Tu é diferente de mim, sou diferente dele, então todas as pessoas são diferentes. Com E certeza. os tratamentos vão ser diferentes, nunca vão ser iguais. Agora, doutora, uma coisa a gente tem que combinar aqui, né? A pessoa que tá com um sorriso adequado, um sorriso saudável, um sorriso bonito, ela vive melhor, gente. Não tem como a gente Sim, com certeza. não confirmar isso pra todo mundo, né? Muita gente deixa de sorrir quando tá sem dente, Sim, quando tem vergonha do seu sorriso. Exatamente. Então a pessoa vive até mais introspectiva, faz menos amizades, menos relacionamentos por conta de um sorriso inadequado, exatamente. né? A odontologia veio na minha vida justamente também por causa disso. Não tem como a gente harmonizar um rosto se a pessoa não tem dente, por exemplo. Eu não consigo transformar a boca dela, eu não consigo transformar o rosto dela se ela não tiver dente. Entende? Então, a harmonização facial vai começar já reestabelecendo a saúde bucal dela primeiro, para daí depois partir para a parte do rosto, porque tu pode ver a pessoa com a fisionomia que ela tem com dente e aquela que não tem dente, o quanto é diferente. Muito diferente, muito diferente. Quero, então, te agradecer, doutora Pablina. Meu Deus do céu, a gente foi que foi, né? Assunto que não acaba mais. Sim. Vou até parar de ver aqui teu folder, senão eu vou ficar puxando mais assunto. Quero agradecer demais, parabenizar o teu trabalho. Obrigada. Que Deus continue te abençoando, que tu consigas realmente ajudar mais pessoas, porque hoje o teu trabalho é ajudar, né? Porque Sim. quando tu soluciona ali alguma queixa, tu tá mexendo muito profundamente, justamente com isso com que a gente tá falando, com a segurança da pessoa, com a autoestima, com a saúde dela, com os Exatamente. relacionamentos, com a vida dela, né? Então, maravilhoso o teu trabalho. Obrigada por ter vindo aqui hoje. Obrigada. E faz o teu convite para quem quer, também precisa conhecer. Hoje não tem nenhum relacionamento, não tem esse vínculo com nenhum profissional, né? Odontológico e também estético, e que tá precisando, né? Sim, pessoal, queria convidar vocês para conhecer a Roncaglio Odontologia Estética, né? Trabalhamos com vários procedimentos lá na clínica e convidar vocês para seguir o nosso Instagram e acompanhar os nossos trabalhos aí. Não é todos os dias, às vezes, que a gente consegue postar, porque a rotina da clínica é bem puxada, mas sempre estamos lá postando alguma coisa para vocês acompanharem o nosso trabalho. Fica aí a dica para vocês. Obrigada. Maravilha, é isso aí, gente. Ó, Avenida Lisboa 377, bairro Itopava Norte. Tem ali, então, as redes sociais. Esse telefone que tá aqui, a gente pode também? Pode, divulgar? claro, por favor. 3304-1709. 3304-1709. A doutora tá lá esperando, então, você com muito carinho, viu? Gente, encerrando, então, hoje aqui o nosso Conecta Pan. Obrigada, Tyson. Obrigada a você que assistiu até aqui. Pode compartilhar, curte, se inscreva no nosso canal, que isso é muito importante. Um beijo e até a próxima. Obrigada.